Opa! E aí, tudo Ei! certo? Tudo bom, e você? Também, consegue me ouvir tranquilo aqui? Tô com um Bluetooth, que eu perdi o adaptador do iPhone Então aí. eu tô, mas acho que eu apertei o botão que baixa o volume aqui. Vamos ver agora. Olha lá. Nossa, faz tempo que a gente não se fala, né? Falei, vamos Pois conversar, vamos é. usar a live de desculpa, né? É que com essa quarentena aí, tudo que a gente fazia antes que se encontrava parece que foi anos atrás, né? Anos atrás. Aliás, É isso é outra um vida, né? tema, porque assim, muita gente está desestruturada, com razão. Não estou dizendo que está errada. Eu só estou Uhum. dizendo que a mente de muita gente entrou em parafuso, entrou numa desesperança. Bom, óbvio, ouvindo todas as notícias e não sendo médico, e mesmo tem médicos aí que não sabem exatamente o que está acontecendo, o que pode acontecer. É. Então, eu acho que assim, eu acho muito importante entender como você encara isso, porque você, na tua vida, já com certeza enfrentou muitas dificuldades para chegar onde você está. E é muito importante a gente entender como você controla todas as pressões que certamente, como todos nós, você recebe. Eu gosto de ouvir você falar sobre isso porque você tem um sistema para isso. Eu Então, acho que elabora. eu vou começar falando que a gente não controla, né? Se a gente tentar controlar o incontrolável, aí vem a fonte de todo o sofrimento. E você estava falando das notícias, a gente evoluiu para fugir de um leão e logo depois que passa, a gente vai descansar, baixa a pressão, sai todo aquele. O coração bombeia sangue para as articulações, para as extremidades, para a gente correr. Quando acaba, acabou. Hoje, você falou com as notícias, com tudo pode mudar, em 20 minutos tudo pode mudar, né? Hoje a gente está correndo de leão o dia inteiro. Então isso, no nosso sistema nervoso, você sabe muito bem, o fight or flight está ativado 100% do tempo. E criou-se uma mentalidade aí de que a gente nunca pode estar por fora do que está acontecendo. A gente vai falar de Principalmente do que estoicismo. está acontecendo de ruim. Exato, exatamente. Ainda mais que essa é a forma que as notícias mantêm a gente lá na coleirinha, né? A gente está aqui, ó. Se você não vê o que vai acontecer, o que o Collins vai falar agora, pô, você vai ficar por fora, pode ser que tudo vai mudar. Se você não vê amanhã o que aconteceu, olha o que está acontecendo na China, olha o que está acontecendo no Iraque, olha que. A gente nunca teve isso na vida. A gente sabia o que acontecia na nossa Lugares vila, remotos, assim. e Exato, quem, muito bem colocado. Afeganistão, tudo, tudo. E isso é uma coisa Wuhan. extremamente. O RAM, tudo, é extremamente recente. E não só isso, entrando um pouco em estoicismo, antes dessa pandemia, já tinha essa coisa de rede social e tudo mais. Com quem que a gente se comparava lá atrás? Com o nosso vizinho, com quem a gente tinha contato. Hoje a gente se compara com o Michael Jordan, com o Elon Musk e com o Brad Pitt, porque eles estão aqui no nosso feed junto com todo mundo, o Cristiano Ronaldo, tá tudo lá. Nossa, meu, puta, E eu não agora? tenho tantos milhões E de agora? seguidores igual ele. Então, requer que a gente repense o nosso foco. Então, a sociedade hoje é muito focada em fama, dinheiro e beleza, né? Mas será que é isso mesmo que a gente precisa buscar na vida, né? Então, todo mundo quer isso, no fim das contas. E é um tipo de um marco, porque afinal, bom, eu sou médico. Eu ia mentir para você se eu não perseguisse, se eu falasse que eu não persigo essas três coisas. Porque eu acho que Uhum. assim, são sinais de realização. Eu não sei se você pode ter todo o direito, nós estamos falando aqui só nós dois, esquece que tem mais alguém assistindo. Perfeito, perfeito. Você pode até me dizer, oh, mas você está completamente errado. Mas eu vejo isso como uma certa medida do sucesso da gente. Eu acho que, como longo termo, a gente pode olhar para isso, né? Eu acho que a gente pode, mas o problema é que isso, quando você coloca em longo termo, você está colocando isso do modo correto. Você está colocando isso como consequência de um trabalho bem feito. Você não está colocando isso como o alvo de vida, no sentido de que tudo que eu faço é para que no futuro eu Aí consiga não. alcançar essas três coisas. Acho que Exato. essa é a principal diferença. Eu gosto de colocar. Tem um texto antigo
que é as escolhas de Hércules. Eu não sei se você já viu isso. No começo, quando o Hércules fez lá seus 18 anos, ele não sabia para onde que ele ia. Ele era um semideus, então um cara importante, todo mundo sabia quem que era o Hércules, né? Aí ele, o que ele fazia da vida? Que nem qualquer jovem adolescente, né? O que eu vou fazer da vida? Essa parte me lembro da história mesmo, né? O Heracles, né, na Grécia. Então, e aí ele falou, mas pra onde que eu vou, tal? E aí, eis que um dia, conta a história, ele estava andando num deserto e viu duas deusas andando, e uma veio mais correndo na direção dele e falou, oi, Hércules, tudo bem? Eu vim aqui te oferecer um plano de vida aqui para você, eu vou te oferecer tudo que tem de melhor em bebida, tudo que tem de melhor em comida, tudo que tem de melhor de mulheres. Você vai ter tudo que você quiser e o melhor, você não vai ter esforço nenhum, tá tudo aqui para você. Chega lá. Aí ele perguntou, como que é o seu nome, né? Ela falou, alguns me chamam de, eu acho que era avareza, vício, alguma coisa assim, mas eu gosto de me chamar de felicidade. Alguns me chamam de preguiça, etc. E aí vem uma outra, a de trás, e ela estava mais calma, mais tranquila, ela foi respeitando e falou, tudo bem? O que eu tenho para te oferecer é diferente. Requer esforço, provavelmente você não vai comer coisas tão boas, mas eu te garanto que o gole de água que você tomar vai ser o mais gostoso da tua vida. O pão que você comer vai ser o mais gostoso da tua vida, porque você vai trabalhar a ponto de sentir sede, trabalhar a ponto de sentir fome. Você vai produzir e a consequência vai ser você poder consumir essas coisas. Então, uma vida focada em esforço e significado, ao invés de uma vida focada em só ter o ganho material e o prazer, né? Então, desde lá de trás, sempre teve essa dicotomia, né? É profundo, na verdade. É difícil para muitas pessoas talvez entenderem isso logo no curto prazo, mas eu mesmo, como médico, falo e escrevo até no meu livro que quando você, para melhorar de uma doença, precisa desistir, pelo menos por um período inicial de 3 meses, de muitas coisas que você acha boas. Então, por exemplo, a pessoa que tem uma enxaqueca, uma doença crônica, eu falo assim, uma das coisas, para completamente o café, para completamente os farináceos. E aí eu falo, nossa, aquela pizza que eu como de domingo com a minha família, eu vou parar essa pizza? E aí justamente onde eu falo, depois que você ficar 3 meses sem, você vai ser uma pessoa como eu. Eu sou certamente o cara mais feliz da pizzaria. Por quê? Porque quando eu vou, eu aproveito aquela que para as outras pessoas é nada, para mim é tudo. Então realmente esse ponto de vista é fantástico. Isso resume um pouco o estoicismo? Pode se resumir. O estoicismo, eu posso dar uma introdução aqui, mas ele era uma das grandes 3 filosofias de vida originais lá atrás, perto da fase de Cristo. Então, começou ali com 300 a.C. com Zeno. Então, era as 3 coisas. Era o estoicismo, o epicureanismo e o cinicismo. Cada um com as suas peculiaridades, mas o epicureanismo ele pregava você acabar com qualquer emoção negativa. Então, ele tinha um foco maior no prazer, na busca pelo prazer. Tanto que tem uma frase que fala que as nações começam estoicas e terminam epicurianas, os grandes impérios. O cinicismo é uma coisa mais nihilística, é aquela coisa do cara que, vou morrer mesmo, então não vai dar em nada, tanto faz, vou morar num barril, né? Que o Diógenes, que era um grande filósofo cínico, morava num barril, ele ficou famoso por isso, tipo Chaves. E aí tinha o estoicismo, que veio mais ou menos nessa época, um bebia do outro, então todo mundo tirava um pouco de conhecimento, as escolas se conheciam, e o estoicismo prega um certo sacrifício em prol do futuro. Então, o exemplo da pizza, o exemplo de parar de tomar café, alguma coisa em prol de uma cabeça melhor, em prol de um pensamento melhor, de uma vida melhor. O Musonius Rufus, que era um outro filósofo estoico, além dos 3 principais, eu vou falar dos 3 aqui, mas ele falava que quando você faz uma coisa que te faz bem, uma coisa virtuosa, o lado difícil dura pouco.
mas a parte boa é praticamente, é muito mais longínqua. E quando você faz uma coisa que é aquela coisa mais viciante, que é um vício ao invés de uma virtude, é completamente oposto. É bom por muito pouco tempo, mas a vergonha de ter feito e o sentimento negativo dura por mais tempo, é mais longínquo. Então, você pode pensar dessa forma quando você vai falar em mudar a vida. Então, eu estou mudando de vida porque a partir de agora cansei de sentir dor de cabeça, cansei de toda hora precisar tomar um comprimido aqui. Eu quero atingir a raiz, quero me conhecer, porque você está baseando isso em conhecimento do que acontece, que entra um pouco de biohacking, né? Se eu como tal coisa, dá tal efeito. Se eu não faço isso, dá tal efeito. Se eu gosto de dizer que o biohacking, você não precisa necessariamente ter gadgets, dispositivos. Não. Você tem que ter só conhecimento. Biohacking é conhecimento. É o que você vai fazer para ter um sono que vai te ajudar na tua dor de cabeça. Saber que substância você quer que teu cérebro fabrique. Ou isso, e tirando um pouco da saúde e voltando um pouco para a área do sucesso, que todo mundo quer sucesso, todo mundo quer enriquecer, porque tem suas recompensas, vamos dizer assim, mas muitas pessoas não percebem qual é o sacrifício necessário, e às vezes por um tempo estendido, para você conseguir, quer uma boa saúde, quer sucesso financeiro. Você tinha citado o Jordan Peterson com a gente, né? No papo que a gente teve antes. Ele fala que assim, a gente tem umas barras, né? Então vamos colocar assim, a barra família, barra saúde, barra sucesso. Vamos colocar que seja essas três, pode ter mais. Você consegue muito bem chegar em 80% em cada uma dessas barras. Exige esforço, você consegue equilibrar, mas você consegue. 80% é uma maravilha, na verdade. É o lei de Pareto. Você está no 80%, você está no principal. Problema. Eu quero, no meu sucesso, eu quero ir do 80 para o 81. Uhum. O resto não vai descer de 79, o resto desce de 70. A partir dos 80, quando você vai querer subir mais, o resto começa a sofrer mais. Então você vai do 70 você vai do 81 para o 85, o resto está no 50. Cada vez que você quer subir mais acima de 80, os outros sofrem mais. E aí você tem cada um, de novo, tem uma filosofia, tem uma motivação. De novo, eu vou puxar o estoicismo, porque o estoicismo fala que a gente está aqui para viver de acordo com a natureza. Cada um tem ou cada um não tem, e está jogado. E às vezes também só está ali tentando em vão, e aí às vezes fica erradamente se sentindo num mar tempestuoso. Por isso a importância da nossa conversa. Continua. Então, que o estoicismo, ele fala que a gente tem que viver de acordo com a natureza. Eu acho que é bem interessante eu definir um pouco do estoicismo, né? Mas viver de acordo com a natureza nada mais é do que você não perguntar para onde que eu tenho que ir, mas para que eu tô aqui? Por que eu fui feito? Cada um tem os seus dons, cada um está aqui para ajudar um tipo de pessoa, para servir um tipo de pessoa. E aí você tem uma coisa que eles chamavam de eutímia. Eutímia é quando você sabe o teu caminho, você escolheu, você está indo para lá e você não fica toda hora olhando pro lado, que seria rede social, né? Pô, o cara que fez faculdade comigo foi para lá, será que eu tinha que estar lá? Será que eu... pô, esse cara aqui, pô, olha o meu vizinho, onde é que tá? E aí, o que isso acontece? Você desvia do teu caminho, que é o teu foco, que é o que você foi feito para fazer. Mas o estoicismo é bem mais do que isso, né? Deixa eu introduzir. O que você acha, Alexandre? Eu acho fantástico. Vamos lá. O estoicismo é uma filosofia de vida diferente. O pessoal está acostumado com psicologia, tem a psicologia cognitiva. Muito disso é uma intervenção que você faz quando você está em crise. Então, tô com depressão, tô tendo um momento difícil com a família. Você faz uma intervenção na tua vida. Ganha uma ferramenta mental ali para aplicar. Perfeito. E aí tem outras coisas que são filosofias de vida. Que aí entra, o budismo é uma filosofia de vida, o cristianismo é uma filosofia de vida, o estoicismo é uma filosofia de vida. Você tem uma metafísica por trás e você tem um código de ética do que você da forma que você tem que viver, dado que você acredita nessas premissas. Essa é a diferença.
como que funciona o estoicismo? A busca deles é virtude e tranquilidade. Não é, você até tinha me perguntado daquela coisa de o estoico é aquela pessoa que tem ausência de emoções. E quando você pensa em alguém estoico, eu até falei, você pensa na vaca na chuva, né? Tá chovendo, Tanto caindo faz, mundo, ele deixa chover, raio, e aí ela tá lá só ela assim. vai pastar bonitinha. De fato, não é isso. Essa é uma visão, é o estoicismo com E minúsculo, vamos falar assim. O estoicismo com E maiúsculo é um filósofo altamente envolvido na sociedade. A única coisa que ele evita, que ele prefere evitar, são as emoções negativas. Essa é a única coisa. Ele sabe que elas existem. O luto, por exemplo, é parte disso. Nenhum estoico vai falar para você não sentir luto. Ele só vai falar para você, olha, se você ainda está sentindo luto 10 anos depois do que aconteceu, tem alguma coisa errada. Mas o luto é normal, você precisa passar por isso. O que acontece, ele está em busca de higher highs, né, altos maiores e Alturas baixos maiores. melhores também. Você vai ter a oscilação, mas você está buscando isso. Como? Sempre questionando se o que está acontecendo com você, o que você está sentindo, foi escolha tua ou você está sendo uma reação do que aconteceu de fora. Você sempre tem essa escolha de reagir, é um pouco próximo do Viktor Frankl, lá para quem leu como é que é? Em Busca de Significado. Quando ele ficou lá no campo de concentração, né? Ele usa estoicismo para montar a logoterapia dele. Lá ele bebe da água do estoicismo e é basicamente isso. Se fosse resumir, acho que são 2 ou 3 pontos. Você tem a resposta, então nada acontece sem que você tenha, sem que você deixe acontecer com você. Você tem eles chamavam de citadel. Esse é o ponto número 1. Você tem um forte dentro de você que você só é afetado se você abrir a porta do forte e deixar o que está acontecendo entrar. Todo mundo tem esse forte. Não é só porque está tendo uma pandemia que eu vou ficar triste, grudado na TV e achar que eu sou um fracasso. Isso é uma resposta que você pode escolher sentir ou não. Se você está sentindo, você escolheu sentir assim. Que você abriu a porta e deixou o exército negativo entrar. E esse é o ponto número 1. Ponto número 2 é o que você controla e o que você não controla, que está no livro do Enchiridion, do Epíteto, que é um dos 3 grandes filósofos estoicos. Você tem coisas que você controla e coisas que você não controla. O foco tem que estar nas que você controla. Esse é o ponto número 2. Tem uma terceira, que a dicotomia pode virar uma tricotomia, que é o que você influencia, mas não tem controle total. Um exemplo é uma partida de tênis, por exemplo. Então você está lá jogando tênis, o outro cara pode ser muito melhor que você não vai influenciar isso. O que você influencia é o seu melhor. O que você controla. Eu vou ter treinado o melhor que você consegue lá atrás e na hora você fazer o seu melhor independente de qualquer coisa. Se você pensar no outro cara, você está ferrado, porque você não controla o outro cara. Eu brinco que se você quiser pensar no outro cara, você tem que fazer o seguinte: eu vou ser o melhor desafiador para aquele cara, para que o jogo dele melhore jogando comigo. Essa é uma outra cabeça que serve até para extremamente comum entre os esportistas profissionais. Pois é. Tenista, principalmente. Pois é, o Djokovic mexeu muito na cabeça dele para virar o número 1 do mundo, né? Ele tinha, não só na cabeça, como na alimentação, ele tirou glúten, um monte de coisa, mas na cabeça ele fez muita mudança, começou a meditar também, teve uma mudança boa. Então, você tem uma fortaleza, você só reage de uma certa forma se você abrir as portas. 2, o que você controla, o que você não controla. E 3, a oração da serenidade. Isso resume também muito bem o estoicismo, que você lembra dessa oração? Deus me dê a serenidade de aceitar as coisas que eu não controlo, a coragem de mudar as coisas que eu controlo e a sabedoria de saber a diferença. Serenidade, coragem e sabedoria. Sabedoria de saber a diferença entre o que você controla e o que você não controla. Porque muitas vezes coisas você acha que você não controla e vice-versa. E a serenidade de aceitar o que você não controla. Porque o problema muitas vezes é que você quer que as coisas corram de uma certa forma. Ninguém quer que a pandemia esteja acontecendo.
Mas se você desejar que a pandemia não aconteça, você já está brigando com a realidade. Com aquilo que você não controla. Com aquilo que você não controla. Eu brinco que você está batendo a cabeça na parede, a parede não vai quebrar. Então, esse é o... Eu entendi. E, bom, então, o segundo grande estoicista... Vamos lá. Começou lá atrás, agora as origens do estoicismo, que a gente bateu várias vezes, nunca foi. Começou com Zeno, lá atrás, perto de 300 a.C. Ele tem uma grande história de origem. Ele apareceu na Grécia depois de um naufrágio. Ele nadou pra caramba lá, sobreviveu, não tinha nada, tinha a roupa do corpo. Chegou lá, achou uma livraria, entrou na livraria, pegou um livro, começou a ler, era o livro de Sócrates. Aí ele estava vendo e falou, nossa, é legal isso daqui, hein? Ele virou pro dono da livraria e falou, onde é que eu encontro um cara igual Sócrates? Aí o cara da livraria falou, tem um sujeito lá, um fulano na esquina que você pode gostar. Ele foi, aprendeu, e aí com base nesses dados, nessas informações, ele criou a própria escola de filosofia dele, que na época eles eram chamados de zenonianos, mas como ele ensinava como se fosse um arco, uma coluna em arco lá na Grécia, que chamava Stoa, eles viraram os estoicos, porque ele ensinava embaixo dessa coluna. Esse foi o professorzão, né? E aí depois, um pouco tempo depois, vieram os três grandes, que são o Epíteto, que é um escravo aleijado. Como eu gosto de falar que o estoicismo funciona para todo mundo, porque você tem de um escravo aleijado a um investidor, a um imperador. Então, o escravo aleijado é o Epíteto, que virou um grande professor, ganhou a liberdade, virou professor. E você tem o Sêneca, que é um investidor. Investidor e conselheiro de imperador. E que também super envolvido. O Sêneca é o meu preferido, ele tem as cartas que ele escrevia para um cara para um jovem, né? É sensacional. E o Marco Aurélio, que escreveu Meditações, esse tem em português, que na verdade, se você for traduzir, chama Cartas para mim mesmo. E Sócrates, então, eram escritos de Sócrates, né? Era Platão que escrevia lá atrás, né? Era o Platão que lia as coisas de Sócrates. Era sobre ele. Então, falando aqui, mas Sócrates não escreveu o livro. E o Platão, inclusive a escola de Platão foi criado em 385 a.C. E o Zeno criou em 300 a.C. E aí, esses três, o Marco Aurélio com Meditações, o Sêneca com as cartas de estoico e sobre a brevidade da vida, e antes o Zeno. Epíteto. E o Epíteto, que nunca escreveu o livro, mas você tem tantas aulas dele que os alunos colocaram também em palavras algumas coisas. E nisso a gente tem toda essa riqueza de como lidar com a diversidade. O Marco Aurélio, o imperador, ele teve uma pandemia na época dele. Acredito que sim, eu não estudei, não sei se foi na época dele. Eu sei que em Roma era foi Praga Antonina. A Praga Antonina. Praga Antonina. Então era 265 a.C. É isso e ele, usando o estoicismo, conseguiu fazer o que era necessário, o que precisava dos gastos do Estado. E ele não fugiu como outros poderosos. Ele enfrentou. Então isso também é um marco do estoicismo, vamos dizer assim, que tem a ver com os dias de hoje, vamos dizer, esse susto que todo mundo ficou com essa pandemia atual. Eu estou procurando aqui para ver se era com ele mesmo, eu não estou lembrado. Procura por Antonine Plague. Peste Antonina, no mundo romano, atingindo em Roma em 265. No ano 165, pode ser. Deixa eu ver. Não era 265? Não, ano 165, Marco Aurélio. Pode ser que eu confundi tudo aí. Enfim, vê se a Marco Aurélio existia. Agora, se eu for procurar, vai demorar um pouco, porque apareceu o Marco Aurélio de Mello. Aí a gente vai entrar em todo um papo de é outra conversa. Mais estoico, viu?
O STF está precisando ser mais estoico. Eu vou entrar o que ele pode controlar e o que ele não pode controlar. Não, mas não só isso, mas os estoicos adoravam, por incrível que pareça, eles eram extremamente engraçados, vamos colocar assim, eles tinham um senso de humor absurdo. Eles adoravam falar sobre xingamento. Tinha uma aula, uma escola, um setor lá de ensinamento que era sobre xingamento. Então, todos eles, primeiro que eles tinham um tipo de experimento que eles se faziam de ridículo, andando na rua vestido de saco. Fala de novo, perdeu-se. Vou colocar no modo Windows. Põe. Eles tinham um experimento aqui que eles saíam basicamente para se ridicularizar na rua, vestido de forma horrível, comendo resto, comendo a comida mais barata que tinha, justamente para que eles percebam que eles estão acima da opinião dos outros. Esse era um dos experimentos que eles faziam. Inclusive o jejum. Uma das coisas importantes é você não ficar de olho no que os outros pensam, não é isso? No estoicismo. Totalmente. O Marco Aurélio falava, por que eu vou me preocupar com a opinião de pessoas que não são favoráveis nem a si mesmas? Pessoas que não gostam nem de si mesma. Então, vamos voltar ao palavrão. Eles tinham essa coisa com xingamento e com agressões, né, físicas ou verbais. E eles se vangloriavam, assim, era uma coisa de orgulho quando eles não reagiam a alguma coisa que acontecia. Então eu cito eu gosto de citar duas coisas, que é uma que um filósofo estoico estava na sauna, uma hora, e recebeu um tapa na sauna de um cara, do nada. Aí todo mundo ficou falando, nossa, ele levou um tapa, ele não sei o que e tal. O cara saiu, falou, cara, nem senti. Então, foi meio que um carinho, assim, não deu a mínima. E o outro, o Sêneca, estava andando na rua e um cara cuspiu na cara dele, de raiva, esperando que ele reagisse, que ele ficasse e tal, não sei o quê. Aí o que ele falou? Ele falou assim, olha que tempo que a gente vive, viu? Você nunca sabe se você está andando na rua e quem vai cuspir na tua cara. Tá um tempo complicado esse. É mesmo, imprevisível. Você tem que estar acima dessas coisas. Se eles estivessem hoje aqui, vissem o tanto que a galera fica brava dirigindo, o tanto que a galera fica brava de mimimi na internet, o tanto que é isso, não pode falar um A, se fugir da caixinha... Ofendeu. Agora todo mundo se ofende, né? Nossa, hashtag ofendido. Então, se você fica famoso, você vai ter gente que não gosta de você, pô. Sem dúvida. Você pega lá um cara, ó, vou dar um exemplo lá, o Roberto Carlos, o cara só canta, o cara é um cancioneiro. O que tem de hater que odeia o cara? A gente pode voltar lá no começo do nosso papo de fama, dinheiro e beleza, assim, realmente é bom. Porque você vê a vida de muita gente, você falou, não, mas isso é legal, eu mentiria se eu estivesse buscando, tal, de fato, mas se isso fosse realmente bom, você já viu o nível de vida dessa galera? Você já viu o tanto de estrago que totalmente. Isso faz? Você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal. Raramente as exige pessoas são preparo preparadas para tamanho poder. Isso, concordo. Se você não se preparar, ainda mais hoje que um cara... Eu lembro de uma história, eu ouvi num culto de uma igreja americana, eu nem conhecia, mas teve uma mulher que estava no Walmart, postou a foto de um cara, sei lá, que seja o Zac do Walmart, que o cara era bonitinho, o cara estava no caixa do Walmart. Em 2 dias, o cara ficou famoso na internet, estava num programa de TV. O que aconteceu? O cara o cara sumiu da internet. Começou a aparecer um monte de gente seguindo, um monte de gente falando, a vida do cara virou de cabeça para baixo. Um cara que era um vendedor do Walmart, postaram uma foto do cara, o cara ficou famoso em 2 dias. A fama não necessariamente traz alegria. Pois é. E aí, aí a gente entra na busca. Todo o papo deles é virtude e tranquilidade. O que realmente vai trazer essa alegria? Isso é pura verdade. É o refinamento do teu objetivo. Quer dizer, pode ser que fama, dinheiro, beleza sejam sinais de uma vida bem-sucedida. Mas eles tinham definitivamente nem todo mundo que tem essas 3 coisas está bem-sucedido. Eles tinham uma definição.
eles tinham uma definição, eles tinham o que eles chamavam de eudaimon. Eudaimon, você traduz como bom daimon. E o daimon nada mais é do que uma pessoa, ou a sua melhor versão que está dentro de você, vendo tudo que você faz. Então, essa sua melhor versão, depois que o Constantino declarou o cristianismo como religião oficial de Roma, o cristianismo também tem uma versão disso, que é o Espírito Santo, que está sempre aqui, dentro, observando. E no que consiste a felicidade? Felicidade consiste em você estar de bem com o seu eudaimon. Estar alinhado com o seu bom daimon. O que ele representa? A sua melhor versão. O que você é capaz de ser. Então, isso requer uma boa dose de dedicação, uma boa dose de você se cultivar, ganhar cultura, estudar. Por isso que é uma filosofia de vida, não é uma intervenção. Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando o que a gente é capaz de ser, onde que a gente pode estar e onde a gente está agora. Se esse gap está muito alto, é aqui que entra a ansiedade, é aqui que entra a depressão, é aqui que entra tudo de negativo. É quando a gente sabe que a gente é capaz de fazer ou de ser mais do que a gente está sendo agora. Essa é a teoria filosófica do estoicismo, né? E a cura é você sentir que você está focado naquilo que pode te colocar no passo onde você gostaria. A cura é uma outra palavra que eles tinham. A cura disso chama-se arete, que pode ser traduzido como excelência momento a momento. Então, um arete nada mais é do que você fazer o seu melhor momento a momento. Traduzindo para o inglês, do your job. Do your best. Do your job, do your best. Do your best. Faz o que você sabe fazer. Do your job é o eutímia deles, é o que eles têm faça de acordo com a sua natureza. Do your best é você fazer o seu melhor momento a momento, que é diferente das outras pessoas, e o seu melhor de hoje é diferente do seu melhor de ontem e vai ser diferente do seu melhor de amanhã. Então, isso requer coragem também de você assumir que, não, esse hoje é o meu melhor. Pode ser que o cara do outro lado, que geralmente joga tênis igual a mim, o cara acordou melhor hoje. Hoje o meu melhor é esse. Coragem de assumir e aceitar isso, né? E esse pensamento de que você está sempre num momento de evolução. Sempre. Que é uma coisa que, se você não pensar, você também entra em desespero. Você pensa, na verdade, você está sempre competindo com o seu eu de ontem, né? Essa é o que a gente está sendo puxado por tanta informação, tanta rede social. Uma das coisas do começo que você falou de notícia é tanta coisa inundando a nossa cabeça que quando a gente enche de estímulo a nossa cabeça, a gente está 100% em contato com o mundo. Mas a gente está zero em contato com o quê? Com a gente. Com a gente. Então, o que eu quero? Para onde eu estou indo? O que me faz bem? O que eu gosto? O que eu quero construir? O que eu quero fazer? Eu não sei, mas eu sei o que o Dória acabou de falar. Eu sei o que o Trump está fazendo para... Eu sei da tensão da China e Estados Unidos. Eu sei que a Marisa agora, tá com problema junto. É complicado. Mas de você não percebe todas as coisas que estão acontecendo e você não se progride. Eu vejo isso quando eu faço, por exemplo, eu toco piano. Estudar piano clássico tem muito estoicismo ali dentro. Tem. Porque você tem toda uma curva de aprendizagem para você tocar uma musiquinha que parece que os dedos vão fácil. São anos, às vezes. Não porque você estuda pouco. Qualquer instrumento, qualquer arte marcial,
qualquer trabalho bem feito também. Você tem aquilo que é meio contestado, se tem as 10 mil horas, se é 10 mil horas mesmo, se é se é trabalho deliberado do Malcolm Gladwell, que fez num outro paper de um outro cara. Se é isso mesmo, se não é, mas você tem que ter muita disciplina. Você tem que show up. E uma das coisas que o estoicismo prega muito é o controle do que você está aqui para fazer, independente do que você está sentindo, né? Se você está aqui e o teu trabalho é esse, você vai fazer. Você não vai esperar sentir aquela vontade de fazer o que você tem que fazer. Sim, senão não sai nada. Senão não sai. Eu escrevi um livro, vários até. Se você não sentar lá e começar a escrever, não vai. Eu vou esperar, não tem o que fazer. Tem eu não lembro se são 3 coisas. Eu acho que é identidade, comportamento e ação. Identidade, ação e pensamento, eu acho. Eu sei que a maioria das pessoas começam pensando no que você vai fazer para virar quem você quer ser. Quando, na verdade, quem você tem que ser para fazer o que você tem que fazer. Quando você traz a identidade, você já começa a fazer as coisas muito melhor do que tem que fazer isso, tem que não sei o que, para um dia chegar. Você é um escritor. Ao que um dia você vai ter o sucesso, vamos dizer assim. Mas quem você tem que ser para chegar lá, exatamente. É isso. E aí tem trocentas outras coisas. Lembrando de outra coisa do estoicismo, dado que o papo é sobre isso, né? Eles falavam que o deus do estoicismo, vamos chamar de mascote do estoicismo, era o deus Apolo, que era um arqueiro. Então, o arco e flecha tem muito a ver com o estoicismo. Por quê? O arqueiro, ele faz tudo que ele pode, se prepara, segura a respiração, puxa, mira, olha, faz tudo até ele soltar a flecha. Quando ele solta, ele sabe que tem trocentas coisas que podem atrapalhar a trajetória da flecha. Tem o ar, tem a distância, tem a altura, tem muita coisa. Ele vai com a intenção de acertar o alvo, mas ele sabe que depois que ele solta a flecha, não tem mais nada que ele possa fazer. Aí ele está à mercê, ele fez tudo que estava no controle dele até aquele momento. Ele tem a intenção, mas ele tem o desapego de saber que ele tem partes ali que ele não controla. É como escrever um livro. Você fez todo o teu melhor, aí você solta, você faz o melhor de marketing, você faz o melhor de tudo que você controla. Tem a parte de ser recebido, você não controla. Não, teu livro que hoje não é bem recebido, pode ser bem recebido daqui a 10 anos. Uma empresa, a mesma coisa. Você faz o seu melhor, você cria, você monta, contrata gente, faz o produto, faz o MVP, testa, solta. Se vai dar certo ou se não vai, depende de inúmeros fatores que não estão totalmente no seu controle. Situações que não envolvem necessariamente um empreendimento, seja esse empreendimento, pelo menos não um empreendimento imediato, desculpa, talvez envolva. Mas eu fico pensando aqui em situações do dia a dia. Porque estou tentando puxar e ver se tem relação com aquela coisa que você falou, que as pessoas olham para as outras podem não estar nem contentes com elas mesmas e você tenta prestar atenção nelas e também vice-versa. Penso que ninguém é mais importante do que você mesmo para você, né? Porque sem você é o protagonista, afinal. E aí você se preocupa com outras pessoas que obviamente não se preocupam tanto com você, às vezes nem com elas mesmas, com o que elas vão falar, o que elas não vão falar, com o que elas vão sentir, o que elas não vão sentir, de acordo com o que você vai ou não fazer. Muito nos atrapalha pensar nos outros, olha só que egoísmo, né? Mas não sei se qual é a fina linha entre o egoísmo e o estoicismo. E como aplicar isso em situações familiares? Muita gente tem problema de família, muita gente tem coisas que estão ali na casa, ou perto de casa, ou envolvem pessoas que estão muito perto, ou envolvendo um filho que está com problema de droga, ou envolvendo uns pais, uns tios, etc. Mas que a coisa está muito ruim.
E isso joga uma pessoa para baixo. Existe uma relação entre essas duas entidades, você e aquelas pessoas. Uhum. Como que o estoicismo vê isso e como você se livraria disso, ou se livraria, ou como você abordaria isso dentro do estoicismo? Vamos voltar para o que você controla e o que você não controla. Eu acho que são duas coisas. Você controla a sua reação para o que acontece. Então, se alguém... Uma das perguntas que me fizeram numa outra live eu quero comer melhor, mas minha mãe só cozinha comida ruim. E eu sou obrigado a comer a comida que ela cozinha. O que eu falei você não é obrigado, você está se obrigando. Óbvio que depende da idade da pessoa e tudo mais, mas minha mãe ficaria chateada se eu não comer a comida dela. Você não é responsável pela forma que ela sente. Você é responsável pelo que faz bem para você, porque você está se cuidando, você está se melhorando, você quer melhorar. Só que se você estiver comendo uma comida que para ela vai fazer mal se você não comer, você não é responsável. Está fora do teu controle como ela vai reagir ao que você está fazendo. Esse é eu tinha outra coisa que eu tinha pensado, vai voltar. Mas a questão de controle. Você pode influenciar, a gente está na tricotomia de controle. Você se frustra quando você quer que as coisas sejam de outra forma. Se você tiver com um familiar que tá bebendo, que está indo para droga e tudo mais, é óbvio que você vai querer que ele não faça isso. Mas uma coisa é você ficar brigando e falando, nossa, eu não quero, e ficar ruminando nessa coisa negativa. Outra coisa é você falar, o que eu posso fazer? Como que eu posso? O que eu controlo nisso? Eu controlo a forma que eu reajo quando ele está em casa. Eu controlo o tipo de influência que eu sou na vida dele. Se ele é menor de idade, você tem um pouco mais de controle na vida dele. Mas se ele é maior, se não há alternativa, se ele é o dono da vida dele e ele está escolhendo isso, infelizmente, não há o que fazer. Eu concordo. Eu vejo muita gente sofrendo em cima daquilo que não consegue controlar. E isso é um bálsamo, ouvir esse tipo de orientação quando você simplesmente descobre que você não controla. Você tem que ir atrás do que controla. O mais difícil é tratar as outras pessoas como adultos. Responsáveis pelas próprias escolhas. E não somos nós os responsáveis pelas escolhas das outras pessoas. Nós temos que ter as nossas próprias, aliás. Às vezes escolhas dolorosas. Sem dúvida. Que podem envolver uma baixa da qualidade de vida, por enquanto. Sem dúvida. Que muitas vezes é o que prega, né? Você vai ter um sacrifício em prol de uma coisa boa mais para frente, né? Esse é o que prega o estoicismo, é o que prega o cristianismo, né? Tem aquela questão de sacrifício, mas tem gente que acaba, de novo, isso varia os objetivos de pessoa para pessoa, e algumas pessoas não têm ainda, ou nunca terão, ou são objetivos diferentes, e para chegar em casa, depois de um dia de trabalho, sentar na TV, ligar o Netflix, é algo positivo para essa pessoa. Não adianta julgar, não existe um certo e errado. Às vezes ela pode estar alinhada com o eudaimon dela e pode estar bem. No futuro, pode ser que isso venha com alguma conta, pode ser que na cabeça dela ela se cobre, mas ela está lá fazendo isso. Tá, mas você tem que sempre olhar o que o melhor de você poderia estar fazendo, né? Exatamente. Aí tem o tal do ignorance is bliss, né? Então, você pensar eu lembro de um episódio dos Simpsons que o Homer vira o homem mais inteligente do mundo. Ele bebe um negócio, vira tal, e ele fala que é insuportável tudo que ele está pensando e ver a vida desse jeito e tal. Então, ele, como o homem mais inteligente do mundo, cria uma fórmula que faz com que ele se torne o homem mais idiota do mundo. De tão inteligente que ele descobriu que é melhor ser ignorante. Essa é a jogada do episódio. Não é tanto assim, mas with great power comes great responsibility. Então, quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem com relação à forma que você age. Quanto mais você lê, quanto mais você faz um trabalho de saber o que para você é certo, o que para você é errado, mais responsabilidade você tem na escolha das suas ações. Você vai sofrer, já que você entendeu que ir por esse caminho não é bom, agora que eu sei, quando eu sofro mais. Eu me desintegro ao invés de estar em integridade.
Por isso que o estoicismo envolve foco, mas as pessoas se confundem com sofrimento. Ela toma uma decisão, pronto, todos somos adultos, eu tenho que tratar aquela pessoa como um adulto que ela é, eu não tenho controle sobre ela, sobre aquelas opções dela, enfim, seja o marido, seja os filhos, seja o que for. O meu caminho tem que ser esse. Exatamente. Então entra o foco, aí entra a determinação. E tem uma Agora, coisa... pode falar. Eu acho que cabe aqui também, quando a gente fala de coisas que a gente quer, coisas que a gente gostaria que acontecesse ou que gostaria que não acontecesse, os estoicos tinham uma frase que eles assinavam todas as cartas e todas as intenções deles com essa frase, chama Deo volente, que significa se Deus quiser, God willing. Eles tinham essa noção de que eles podem fazer o melhor deles, mas, em última instância, Deus querendo. não está sob controle deles. Então, eles usavam a cláusula Deo volente e, no final, eles aceitavam, eles tinham que aceitar, eu esqueci qual que era o conceito deles, mas o foco deles, depois que acontece, é aceitar amor fati. Então, primeiro é Deo volente, e depois que aconteceu, é amor fati. Não é só aceitar o resultado ou como a coisa rolou, mas é amar o que aconteceu. Porque essa é a única opção. Se você não amar o que aconteceu, você vai estar brigando e argumentando com a realidade. E nada impede que a partir daquele momento, um novo ciclo se inicie. Ou seja, onde eu estou agora, qual é o melhor de mim e como eu posso fazer para fazer a próxima coisa. Você acabou de definir a equanimidade de Marco Aurélio. A equanimidade, o jogo da equanimidade era um jogo que Marco Aurélio adorava jogar, que sempre que acontecia algum problema com ele e ele caía, ele tomava a decisão errada, o jogo da equanimidade é quão rápido eu consigo voltar. O quão rápido eu consigo voltar para o meu melhor. Ao invés de ficar sofrendo e delirando no que eu fiz de errado. Marco Aurélio talvez seja, se não um dos últimos imperadores romanos. Ele foi o último dos de quatro extrema grandes. competência, extrema ética, extrema... que trouxe Roma para onde chegou, né? Marco Logo Aurélio. depois veio o filho dele, eu não lembro o nome, mas o filho dele já era mais focado em vício. Aí veio eu acho que Nero tinha sido, não sei se tinha sido antes, mas aí veio aquele outro que nomeou o burro como Não, Nero é depois de Cristo. Nero acho que é depois de Cristo. Marco Aurélio também, eu acho que também era. Marco Aurélio eu acho que é antes de Cristo, segundo século antes de Cristo. Isso daí eu vou confirmar. Eu sei que ele, logo depois dele veio aquele que fazia as orgias. Logo depois começou a decadência de Roma, baseado naquele conceito de epicureanismo, né? Baseado naquele conceito de você começa sacrificando o presente em prol do futuro, e aí quando já está tudo sacrificado e o futuro está aqui, você só quer curtir, você só quer... a geração lá de trás já construiu tudo, não tem mais nada, eu vou curtir o que eles fizeram. É mais ou menos onde os Estados Unidos está hoje. Como povo. Agora, voltando para nós como pessoas. Quanto mais você vê uma pessoa lá longe de você que parece que está tudo bem com ela, o quanto foi difícil e quantas pressões tiveram que acontecer. Eu vejo você é um cara extremamente leve. Até aqui nós falamos de coisas como foco, determinação. Você falou ignorance is bliss, e você mesmo me parece muito ignorante em algumas coisas que te tornam uma pessoa melhor, te tornam um amigo que é legal de conversar. Qualquer coisa você absorve. Mais ignorante, viu? A gente é amiga assim. Depois você me chama de outra coisa. Você me xinga, você que me ensinou agora lá no estoicismo. Envolve essas... Uma coisa que ele falava foi assim, ele tá me chamando disso agora só porque ele não conhece 90% dos meus outros defeitos. Essa é uma coisa que ele falava também. A leveza entra nisso ou é uma coisa fora que você pegou sozinho? Eu sempre fui do bom humor, isso sempre foi meu. Tem um livro da Sonja Lyubomirsky que estuda a felicidade, e aí ela estudou Gêmeos e ela fala que 50% da felicidade, a gente tem um set point, né, que é um nível médio de felicidade, cada um tem. 50% é definido geneticamente,
10% é definido pela circunstância, quer dizer, se eu ganhei na Mega Sena ou se eu sofri um acidente, isso afeta 10% da minha felicidade, e 40% é de acordo com o que você faz na tua mente. Então eu sempre fui mais feliz, mas Talvez por vem... uma questão familiar, uma questão de upbringing, né? Que tem também é genética, criação. Tem genética, e eu sempre fui muito curioso, sempre gostei de... Assim, eu lembro de ler livros sobre piada, eu sempre gostei de contar piada desde criança. Então, Desenvolver o senso de humor. Mas um pouco vem de você entender também que a vida sem bom humor não tem como, né? É aquela frase, a vida é muito séria, aliás, a vida é muito importante para ser levada tão a sério. Essa é a frase que resume tudo. Não leva a sério porque é muito importante para você levar a sério. Dá uma leveza lá, dá uma tranquilizada. Porque senão eu vejo muita gente que passam os anos e vão ficando cada vez mais céticas, cada vez mais fechadas. Tem um conceito que eu adoro, das virtudes em ação, do Martin Seligman. Ele tem um livro, eu lembro do Florescer, e ele tem um outro, Authentic Happiness, que ele estuda psicologia positiva. E nisso, ele tem 25 ou 26 forças que a gente faz um teste, escreve lá quais são as forças principais, que para cada um vai chegar em um ranking dessas 25 ou 26 forças, não lembro, e idealmente você vai manter em ação as suas virtudes principais. Eu lembro que a minha era curiosidade, interesse no mundo, bom humor, estava lá em cima também, autenticidade, e aí a quinta, obviamente a gente nunca lembra a última, né? Mas aí eu não lembro qual que era, mas se você mantiver no que você faz de trabalho as virtudes que para você são importantes, você tem mais chance de correr a vida um pouco mais leve. Verdade, mas porrada vem. Você ganha porrada. Porrada vem. E você não aí o estoicismo te ajuda contra a porrada? Uma das coisas que o Marco Aurélio escreveu no Meditações ele escreveu lá, hoje eu sei que eu vou encontrar com pessoas, outras palavras, né, pessoas chatas que vão me importunar, que vão me encher, eu sei que eu vou me sentir com raiva, eu sei que não sei o que e tal. Você não nega essas coisas. Você aceita que isso faz parte da vida. A gente está aqui não é para viver no paraíso, a gente está aqui para sofrer com significado. E aí você tem o direito de ter momentos bons. Exatamente. Vem como consequência desse sofrimento com significado. Ter filho, você acha que é legal? Você acha que é... Eu não tenho, mas... Por que a galera tem filho? Mas eu tenho meus 2 sócios ali, né? Mas tem momentos de leveza. Tem como é que chama aquele cara do... como é que é? The Subtle Art of Giving a Fuck, Mark Manson. Ele fala sobre que todo mundo na vida... É um certo estoicismo também isso. Também. Ele fala que todo mundo na vida vai comer um sanduíche de merda. Só que tem uns que escolhem o sabor do acompanhamento. É isso. A gente tem que escolher o acompanhamento, porque sanduíche de merda todo mundo vai comer. E onde te ajuda, na verdade, você não entrar nessas situações de desespero, é começar a ler sobre isso. E nisso você pode ajudar quem estiver nos assistindo. Como pode começar? Entra com Sêneca, talvez? Eu começaria, em português, com Marco Aurélio, mas, na verdade, eu vou voltar atrás. Eu vou voltar, porque a gente já tem 3 livros muito bons sobre estoicismo aplicado. Então a gente tem o Ryan Holiday, hoje é o melhor autor de estoicismo que a gente tem. Ele tem 3 livros. Obstáculo é o caminho, o ego é o inimigo e a calmaria é a chave. Esses 3 livros são para onde eu indicaria. Eu começaria pelo obstáculo é o caminho. Quando você fala que porrada vem, o obstáculo é o caminho era uma das frases do Marco Aurélio que ele falava assim, quando há um obstáculo, o obstáculo é o caminho. Não adianta você desviar. Então aí vem outro conceito que eles tinham, que é assim, quanto mais forte você é, quanto mais queima o seu fogo,
se você jogar se você jogar, vou pegar um livro, vou jogar um livro numa chaminha pequenininha assim, o que acontece? Acaba com o fogo. Se você é uma baita de uma fogueira e você joga um negócio nela, o que acontece? A fogueira aumenta. A coisa vai acabar. O que você jogou no fogo vai queimar. E o fogo vai aumentar. Então é um conceito um pouco parecido com o do Nassim Taleb de antifrágil. Quanto mais obstáculo a gente vence, quanto mais a gente passa, mais do outro lado a gente sai forte e preparado. Antifrágil é outra literatura extremamente recomendável dentro disso. Sem dúvida, sem dúvida. Ele entra um pouco mais... Pode repetir os 3 livros? O obstáculo é o caminho, ego é o inimigo, calmaria é a chave. Eu acho que calmaria é a chave. Stillness is the key, em inglês, eu não lembro qual que é a tradução para português. Tá. O autor chama Ryan Holiday, eu vou escrever aqui o autor, Ryan Holiday. Aí deve aparecer todos os... Para quem assistir a live depois, a gente vai salvar, não vai aparecer o que você escreveu, mas a gente falou 2 vezes, então não vai também ter que voltar. É isso aí. Eu acho que isso talvez seja o melhor remédio para a ansiedade, porque eu vejo assim, as pessoas buscam soluções externas e de novo não estão tão satisfeitas assim. São aqueles remédios fáceis. Eu tenho um curso sobre gestão das emoções e nele eu falo com um cara muito bom da medicina psicossomática, que é o Luciano Stanca. Vou fazer uma live com ele no domingo agora às 4 horas da tarde. E tudo que ele ensina são coisas que você tem que fazer. Nada é que o outro tem que fazer com você. É isso aí. Então, só que você ter uma filosofia por trás é fantástico, é interessantíssimo. O pessoal vai lá falar com o médico pedindo para ele prescrever um remédio para o vizinho, né? Ou nada contra, eu sou super a favor da psicologia cognitivo-comportamental, que te dá uma ferramenta imediata, mas não te ensina a pescar. A filosofia te ensina. É isso aí. O estoicismo é um fantástico meio de começar isso. Uhum. Você vai exigir conhecimento, né? Você tem aquilo que eu falei da oração da serenidade, a serenidade de aceitar as coisas como são, a coragem de mudar e a sabedoria de descobrir. Coragem é uma das coisas que você precisa ter para fazer. Não adianta você saber o que é que você tem para fazer. Se você tem um... Dá o primeiro passo. Autenticidade, eu acho que era. Tem uma formulinha que eu lembro de ler em algum lugar que falava que é autoconhecimento vezes coragem. Então não adianta você ter só coragem e não saber o que fazer. Você vira um idiota sem pensar em consequência nenhuma. E não adianta você virar um cara que sabe exatamente o que você quer, para onde você vai e tal, mas você não tem a coragem de sair da zona de conforto. Então, você tem que ter as 2 coisas. Coragem e o autoconhecimento. Que tá muito em linha com o que você tá falando. E isso vem o quê? Responsabilidade. A resposta é tua. Você não vai delegar tudo pro médico. Você não vai delegar tudo para tua mãe. Você não vai delegar. Você é o responsável pela tua vida. Você falou, né? Você é o autor, você é o criador, né? É basicamente essa a ideia. It's on you. It's on you. É isso aí. It's on you, bitch. Aí, olha, eu quero te agradecer, porque o Instagram já está me dando que só tem menos de 1 minuto agora. Obrigado Acho que foi muito legal. Vai ficar a live, porque, enfim, outras pessoas vão poder gostar disso, esse papo mais profundo, né? Mas que pode ajudar demais muita gente. E a nossa conversa continua fora daqui ainda bem. É isso aí, Natan. Muito obrigado pela oportunidade aí. O legal foi isso. Falamos hoje de manhã, agora já rolou a live e vamos que vamos. A vida é assim. Se quiser me chamar para o teu podcast, tô na torcida, viu? Tô na fila aqui. Vai rolar uma live reversa sobre gestão das emoções e enxaqueca. Tá bom. Grande abraço para você, Rodrigo. Valeu. Falou. Tchau, tchau.